Noite. Boa noite. O meu nome é Jesus Tupã Silveira Gomes. Sou doutorando em Direito e Sociedade pela Universidade La Salle, em Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Estou aqui para apresentar o trabalho denominado A Retórica Governamental e a Proteção da Pessoa Humana no Estado Federal Brasileiro, Coronavírus, Covid-19 e OSD-3. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto por mim, pelo professor Sérgio Cademartori, que é o meu orientador, e pelo mestrando em Direito e Sociedade, Lucas Wellington Gracioli, também da Universidade La Salle. O nosso problema de pesquisa é de que forma a retórica governamental brasileira, do governo federal brasileiro, perante a crise causada pelo Covid-19, de que forma isso impacta na promoção da pessoa humana, que é um dever assumido na Constituição brasileira, e também no alcance das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na área da saúde, a OSD-3, em que os estados, em âmbito internacional, assumiram metas a serem alcançadas de promoção da saúde, redução das doenças, e isso exige um esforço constante dos estados em promover a saúde das suas populações. Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental, basicamente revisão de bibliografia e análise dos textos publicados em periódicos de ampla circulação aqui no Brasil a respeito da Covid-19 e da atuação do governo federal brasileiro, certo? Esse trabalho ele vem desenvolvido em 3 partes. A primeira parte se denomina Diversas facetas da pessoa humana na Constituição Federal Brasileira, e nós mapeamos as garantias instituídas na Constituição brasileira em favor do indivíduo, do ser humano, da pessoa humana, tendo em vista que há garantias de ordem individual, tais como a liberdade, o direito ao trabalho, o direito de manifestação, as garantias processuais, e, por outro lado, as garantias sociais, em que se encontram o direito e diversas garantias ao trabalho, ao trabalhador, o direito de ser empresário, de se lançar no mercado como empresário, também o direito à promoção da saúde, é um dever assumido pelo Estado por meio do Sistema Único de Saúde, garantias previdenciárias, entre outras. Todas essas prerrogativas conferidas aos indivíduos, à pessoa humana, elas devem ser cumpridas simultaneamente. Ou seja, não adianta só o Estado brasileiro garantir a liberdade de ir e vir e não atuar em relação às garantias do trabalhador, ou afastar completamente as garantias do trabalhador. Ou, por sua vez, não prestar os serviços de saúde que estão previstos na Constituição Federal. Também com relação aos empresários, né? Existe a possibilidade de realização de atividade econômica, mas essa atividade econômica deve também preservar a saúde e as demais prerrogativas com relação ao meio ambiente, com relação à saúde do trabalhador, com relação a vários outros aspectos que estão expressamente disciplinadas na Constituição Federal. Na segunda parte do trabalho, nós analisamos a necessidade de diálogo entre os entes federativos. No Brasil, nós temos uma federação. Isso significa que nós temos uma divisão orgânica de atribuições e de poderes
entre a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, que engloba atividades e atribuições dos estados e dos municípios. Em alguns casos, essas atribuições são exclusivas, são privativas de um órgão. Outras vezes, elas devem ser realizadas em conjunto pelos três órgãos, União, Estados e Municípios. E isso exige uma atuação coordenada entre a União, os Estados e os municípios. Portanto, se frente à pandemia nós temos medidas de distanciamento físico, né, ou isolamento social, mas preferimos a expressão distanciamento físico entre os indivíduos. Em determinado município, essas disposições são impostas no município ou no estado quando o governo federal adota uma retórica contrária, isso justifica que as pessoas descumpram. Da mesma forma, quando há restrições à atividade econômica em uma determinada área, em uma determinada região, se o governo federal, ou o governo municipal, ou o governo estadual entendem que não e atuam de forma contrária a isso, também justifica que essas medidas venham a ser descumpridas. Dá uma legitimação àqueles que querem descumprir. No terceiro capítulo, nós examinamos exatamente isso, em que a retórica do governo federal, dos agentes que formam o governo federal, tem sido uma retórica de negação dos efeitos da pandemia, negação da gravidade da doença causada pelo coronavírus, negação do próprio estado de superlotação das unidades de atendimento à saúde, dos hospitais e das UTIs. Isso faz com que, de um lado, aquelas medidas impostas pelos estados e municípios de isolamento físico, de restrição à atividade econômica, de fechamento das atividades, das empresas, das fábricas e das lojas, seja mal vista pela população. Seja, a própria população entra em confronto com o governo estadual e municipal, buscando a retomada dessas atividades. Tanto os empresários, né, e nós vemos várias críticas nesse sentido à atuação dos governos estaduais e municipais. Essa retórica governamental, ela apresenta um caráter nitidamente necropolítico. Por quê? Porque ela traz simplesmente uma total desconsideração com a vida humana, reconhecendo que essas pessoas, as populações mais vulneráveis, as que possuem, que não gozam de garantias, elas arrisquem as suas vidas e que elas venham a morrer. E isso está tudo muito bem para o governo federal e que nós vemos nos discursos do presidente da República. E daí? Morreram 1.000? Morreram 100.000? E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E isso vai completamente de encontro às garantias impostas na Constituição Federal Brasileira e também aos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável assumidos pelo Brasil. São compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Bom, eu acredito que era isso. As nossas conclusões são nesse sentido, de que há uma desconsideração da pessoa humana pelos órgãos federais, né, pelos agentes de governo federal, e que coloca em risco a proteção da pessoa humana e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom congresso a todos.